Meus amigos, alô minhas amigas, eu sou seu amigo, o pastor Ivo Rodrigues, e hoje nós estamos aqui para gravar sobre reflexões. Nós estamos fazendo uma série sobre reflexões. Eu escrevi um livro da minha autoria sobre reflexões, é o título do livro Reflexões. É da minha própria autoria, esse livro não tem ele mais às vendas. E hoje nós vamos estarmos gravando a reflexão de número 33, o pastor e o mendigo. É uma das melhores reflexões que você vai assistir. Uma reflexão muito top, convido você a assistir e compartilhar. Aqui embaixo tá minhas bichinhas, minhas calopsitas, o Juju e o Todd, estão aqui brincando aqui perto de mim, por isso está saindo o som deles aí. Vamos lá? O pastor e o mendigo. Uma certa vez, um pastor muito conhecido, no ano de 1982, a minha mãe que me relatou esse fato, esse testemunho que aconteceu. Esse pastor bastante conhecido, ele ganhou de presente um carro. E este carro era um carro muito chique, era um pastor pregador, viajava muito para o Brasil e para outros países. E minha mãe contou com detalhes o que aconteceu com ele. Minha mãe disse que ele, ao receber o carro de presente, chamou a intercessora para interceder por ele, uma senhora franzininha, uma senhora magrinha, e aquela senhora foi interceder por ele. E quando aquela senhora estava intercedendo por ele, aquela senhora foi tomada numa profecia e disse a ele: eis que amanhã pela manhã tu irás fazer uma viagem, onde tu irás pregar em um grande evento que tem aproximadamente 7.000 pessoas. E ele se alegrou muito, porque realmente no outro dia ele ia viajar para estar pregando em um grande congresso. E assim foi. E no meio da profecia, ela disse assim para ele, no meio da oração da profecia: mas eis que assim diz o Senhor, tu levarás um mendigo no seu carro. O carro era o orgulho dele, acabou de ganhar um carro zero, um carro novo, que todas as pessoas o admiravam, era o carro do ano naquele tempo. E ele ficou pensando, amanheceu o dia, ele ficou pensando na cabeça dele: levar um mendigo no meu carro. Entrou dentro do carro e começou a viagem. E andando e olhando, via alguns mendigos na beira do caminho, disse: vou levar um mendigo no meu carro, mas nunca. Chegou num restaurante, a hora do almoço, está almoçando. E quando ele está almoçando, ele está pensando: jamais vou levar um mendigo no meu carro. Aquela profecia falhou. E ali, de repente, ele almoçando, ele engasgou com um pequeno osso de galinha. Em vez do osso descer assim, ele desceu atravessado, enganchou aqui na garganta. E aquele homem se esforçou o máximo que ele podia. Quanto mais ele esforçava, mais entalado, mais engasgado ele ficava. Ao ponto que o desespero tomou conta dele e ele disse para si mesmo: se eu desengasgar, desentalar, eu vou levar esse mendigo. Quando ele falou essa expressão, na mesma hora ele desengasgou, ele desentalou. Existe pessoa que precisa ser entalado, engasgado, para ele entender o projeto de Deus. Ele pagou a conta, entrou no seu carro, 22 quilômetros depois, ele passou e viu um mendigo. Ele viu um mendigo na beira da estrada. Ele passou direto. Aí a voz disse assim para ele: olha o entalo, olha o engasgo. Ele parou o carro, deu ré, chegou perto do mendigo e disse: para onde você vai? E o mendigo disse: para qualquer uma cidade aí na frente. Ele disse: entra no meu carro, eu vou te levar. Quando aquele mendigo entrou no carro, você multiplica o fedor de uma carniça por 20. Foi uma carniça insuportável e inexplicável, que entrou junto com aquele mendigo. Uma coisa inexplicável. O pastor abriu o vidro do carro, levantava, estava quente, a frio, a morno, e a carniça não saía. O cabelo daquele mendigo estava por aqui, cheio de palito de dente, toco de cigarro, e telha de aranha. E aquele mendigo estava com um saco nas costas, uma carniça insuportável. E ele viajando com o mendigo, dirigindo, olhava para um lado, olhava para outro, e aquela carniça. Quando chegou, estava chegando na primeira cidade, dali da onde ele apanhou o mendigo. Ele teve uma ideia: eu vou parar aqui, passo no lava-jato, lava-carro, lava o carro, o mendigo desce, eu perfumo o carro, eu vou embora. E assim ele ia fazer. Só que a voz do Senhor disse a ele: não deixa ele aqui. Leva ele contigo na próxima cidade, que é a cidade aonde tu vais pregar.
E assim ele foi para a próxima cidade. Quando ele estava na próxima cidade, ele ia fazer a mesma coisa. Chegando na próxima cidade, ele ia fazer a mesma coisa. Só que a voz disse a ele, sim, ele vai ficar aqui. Deus disse a ele. Só que primeiro leva ele num salão de cabeleireiro. Manda cortar o cabelo dele, fazer a barba. E assim foi. Chegou no salão, tinha 14 pessoas. Um cortando e 13 esperando. Todos levantaram e foram embora. Todos levantaram e foram embora. Ficando só o mendigo. Ali foi o último cabelo que aquele homem cortou naquele dia. Porque quando ele entrou no salão, vaporou aquela carniça insuportável. Terminou de cortar o cabelo, fez a barba. Quando o pastor, o pregador, ia despedir dele, Deus falou assim para ele: antes de você despedir dele, leva ele no shopping dessa cidade. Shoppingzinho pequeno, bonitinho, arrumadinho. Ele levou no shopping da cidade. Quando ele estava no meio do shopping, o Senhor disse assim para ele: tá vendo aquela loja que vende ternos importados, ternos caros, chique, igual o que tu usa? Compra um e dá para ele. Ele comprou o terno, o alfaiate ajustou o terno. Tá vendo aquela loja que vende calçado, couro alemão? Compra um para ele. Ele comprou os calçados. Tá vendo aquela loja que vende relógios? Compra um para ele, um Rolex, do jeito que tu tá usando. Ele comprou. Tá vendo aquela loja que vende anel? Ele comprou um anel para ele, um anel de puro ouro, com 3 pedrinhas de brilhante, 3 pedrinhas de diamante, bem melhor, pequenininha, representando o Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus dizia para o pregador: eu te dei muito, tem muito em celeiro para te dar. Compra e não pergunta nada, não questiona nada. E assim ele fez. Se fosse eu ou você, talvez nós já estava até desviado. Porque o gasto fora grande, mas a ordem era de Deus. Obedeça. Ele comprou, agora o mendigo estava de paletó, gravata, sapato, relógio, anel. E agora ele ia embora, o pregador. Aí Deus disse assim para ele: não. Quando ele era parecido um mendigo, as pessoas tinham nojo dele. As pessoas fugiam dele. Mas agora que ele parece um empresário, uma pessoa rica, parece, as pessoas vão querer roubar ele. Roubar e matar. E você será culpado da alma dele. Leva ele contigo para o hotel aonde tu vai se hospedar. Senhor, leva para o hotel aonde tu vai se hospedar. Levou ele para o hotel. E quando ia levando ele para o hotel, chegou lá no hotel, ele disse assim para o recepcionista: olha, eu quero fazer uma alteração porque o quarto meu aí é um quarto de casal e eu quero alterar para 2 quartos de solteiro. E o recepcionista disse: não, o quarto do senhor é um quarto com 2 camas de solteiro. Deus já tinha trabalhado em tudo, porque a esposa do pregador não foi, mas Deus já estava trabalhando em tudo. Deus é tremendo. Foi lá pro hotel, pro quarto de hotel, pastor, o pregador tá banhando. Quando o pregador tá banhando, terminou de banhar, o mendigo foi banhar, Deus fala com o pregador: não deixa ele aqui, leva ele contigo para o lugar aonde tu vai pregar, para o congresso. Lá vai ter 60 cadeiras, lá vai ter 70 cadeiras, 68 estão ocupadas, 2 estão vazias, do lado do pastor. Do lado do pastor, tu e ele senta nessas 2 cadeiras. O pregador assim obedeceu. O mendigo se banhou, se arrumou, perfumou e foi. Quando chegou no congresso, um congresso de 7.000 pessoas, o pregador já foi pedindo perdão ao porteiro. Olha, chegamos atrasados, já era 8 e pouco da noite. E o porteiro disse: não, tranquilo, fica de boa, fica na paz. O porteiro era crente. E quando o pregador ia entrando na igreja, irmão, foi aquele rebuliço. Uma moça começou a gritar: eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Ninguém estava cantando. O pastor presidente estava com o microfone na mão, calado. O pregador e o mendigo entrando na igreja, a moça gritando: eu tô vendo. De repente o outro dizendo: eu tô andando. Outro gritando: eu tô enxergando, eu tô ouvindo e tô falando. Foi aquele rebuliço, cura, milagres. Pessoas levantando da cadeira de roda, cego, enxergando, surdo, ouvindo, mudo, falando. Aquele rebuliço. E quando o pregador e o mendigo chegavam no púlpito da igreja, era gente sendo batizada com o Espírito Santo, 24 almas aceitando Jesus. Foi aquele rebuliço inexplicável. Inexplicável. Inexplicável, inexplicável. O pregador dobrou o joelho na cadeira vazia,
Tinha 70 cadeiras conforme Deus falou. O mendigo dobrou o joelho do lado e os dois estão orando. E antes de terminar a oração, o pastor presidente bate no ombro do pregador. O pregador levanta, pensando que já era hora dele pregar. O pastor presidente, com lágrimas nos olhos, olha para ele e fala: diga para mim, pregador, aonde o senhor arrumou, aonde o senhor encontrou este homem, pregador? Nesta hora, o pregador olhou para o pastor presidente e disse: eu encontrei ele como mendigo na beira da estrada. O pastor presidente abraçou com ele e disse: tá vendo aquela senhora com aquele rapaz e aquela moça do lado? Sim. Aquela senhora é a esposa dele. Aquela moça é a filha dele. Aquele rapaz é o filho dele. Há 14 anos atrás, quase 15 anos atrás, ele foi o pastor presidente fundador desse ministério. Ele abriu 42 igrejas e, devido a uma calúnia terrível, ele sumiu e ninguém sabia o paradeiro dele. Mas todos os dias a mulher dele orava e dizia: eu tenho fé em Deus, que o meu marido vai voltar. Eu tenho fé em Deus que ele vai voltar. De repente, aquela mulher está chegando num púlpito. Quando a mulher abraça com ele, a mulher chama ele de um nome que só ele sabia. Porque os olhos dele eram bem azulzinhos. A mulher fala: meu pequeno pedaço do céu. Quando falou isso, a memória daquele mendigo voltou. E a mulher dos olhos bem verdes, cabelos bem pretos, abraça com ele. Quando os dois se abraçam, ele olha para aquele rapaz do lado e fala: quem é esse? E ela fala: esse é o nosso filho, que tinha 2 anos de idade quando você foi embora. Quem é essa menina? Os olhos verdes, cabelos longos e pretos. E a mulher fala: essa é a nossa filha. Quando você foi, eu tinha 2 meses que estava grávida. Ali abraça pai, filho e mãe. E a filha olha para ele e fala: pai, amanhã é meu aniversário. E o presente que eu pedi de 15 anos era que eu encontrasse o meu pai. E agora estava lá no braço do próprio pai. Isso foi muito forte. Minha mãe contava isso chorando. Muito forte, muito forte. Eu digo a você: acredita no milagre de Deus. Deus não esquece de você. Deus jamais esquece de você. Deus está falando contigo. Eu vou fazer a grande obra. Eu vou agir em prol da sua vida. Acredita, Deus está falando e Ele vai cumprir. Mais de 346 almas aceitaram Jesus, porque a cidade em peso ficou sabendo que aquele pastor, que era tão amável, tão querido, que ali abriu 42 igrejas, que tinha perdido, ninguém sabia o paradeiro dele, tinha retornado. Ele estava com um anel de pastor, como ele gostava de usar. Calçado, sapato de pastor, como ele sim gostava de usar. Ele estava com o paletó que ele gostava, com os tipos de paletó que ele gostava de usar, o tipo de anel, o tipo de relógio. Irmão, tudo que o pastor estava fazendo, o pregador, era para a glória de Deus. E às vezes Deus manda você fazer algo para alguém, não é para a tua glória, é para a glória do Senhor. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado dessa reflexão de número 33, o pastor e o mendigo. Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, inscreva aí, ativa o sininho para receber as notificações. Meu muito obrigado.